grande problema de fazer um spin-off que se passa antes de uma série é que existe uma responsabilidade em ser fiel com a história original, e Young Sheldon acabou cometendo alguns erros em relação a isso quando não mostrou histórias que o Sheldon adulto contou ou mostrou de forma diferente. Hoje eu separei 6 casos desses que foram contados pelo Sheldon em The Big Bang Theory ainda na primeira temporada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e se você é um fã de The Big Bang Theory, fã de Young Sheldon e você gosta desses vídeos aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve, comenta, engaja pra eu saber que vocês estão gostando e trazer mais, fechou? Esse vídeo aqui, por exemplo, dá pra fazer outras versões porque eu peguei só a primeira temporada, tem mais 11 pela frente de coisas que o Sheldon contou e não aconteceu em Young Sheldon. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer só coisas da primeira temporada, como por exemplo, logo no episódio piloto, no começo de The Big Bang Theory, o Sheldon conta pro Leonard que se você pegar uma escada e aumentar só 2 milímetros em um desses degraus em relação aos outros, as pessoas vão tropeçar nesse degrau. If the height of a single step is off by as little as 2 millimeters, most people will trip. I don't care. 2 millimeters? That doesn't seem right. E isso pra mim ficou bem marcado, porque eu fiquei pensando, mano, impossível. E o Leonard também questiona isso, e aí o Sheldon conta uma história de um experimento que ele fez. No, it's true. I did a series of experiments when I was 12. My father broke his clavicle. Então o Sheldon conta que ele fez isso com o pai dele, mano, que maldade, apesar de não ter feito de propósito, né? Mas ele fez isso quando ele tinha 12 anos de idade. Se a gente considerar que Young Sheldon começou quando o Sheldon tinha 9 anos e terminou quando ele tinha 14, são 5 anos de idade de diferença em 7 temporadas. Então dá pra gente chutar que ele teria 12 ali entre a 4ª e 5ª temporada, mais ou menos. E, mano, isso nunca aconteceu nessas temporadas, e nenhuma outra temporada, na verdade. E ok, que poderia ter sido um evento isolado que aconteceu se só não foi mostrado nos episódios, e tudo bem, às vezes isso acontece. Às vezes é uma história que aconteceu, mas que não foi narrada. Só que, mano, se ele tivesse quebrado a clavícula, ele pelo menos tinha que aparecer em algum episódio com um gesso, com uma faixa, com uma tipóia, alguma coisa tinha que acontecer com o pai dele. Então acho que eles realmente só tiraram isso pra não fazer o George sofrer mais do que as coisas que ele já estava sofrendo nessa época e ignoraram essa história. Outra ocasião que é contada pelo Sheldon, nessa mesma conversa que ele tá falando com o Leonard, que ele falou desse negócio da escada, o Leonard questiona se foi por isso que ele foi mandado pro internato e tal, que é uma outra história. Is that why they sent you to boarding school? No, that was a result of my work with lasers. Então quer dizer que o Sheldon foi mandado para um internato por causa de alguns experimentos lá e coisas que ele fez com o raio laser. E apesar de não citar com que idade isso aconteceu, né, a gente poderia até deduzir que ainda é com 12 anos, porque é a mesma época, e o Leonard deve ter deduzido por causa disso, mas vamos entrar no consenso de que a idade não foi mencionada, então pode ser qualquer período da vida do Sheldon. Só que o Sheldon terminou todo o período da escola na cidade dele, ele nunca foi mandado para outro lugar. Ele pulou algumas séries, inclusive, né, quando ele tinha 9 anos ali, que é o início de Young Sheldon, mas ele continuou numa escola. Dali, ele vai pra faculdade, e depois ele já vai pra Caltech, na Califórnia. Então, não tem um período de tempo, nem tem sido mostrado em Young Sheldon, nem antes, porque senão ele não teria pulado as séries, não estaria na escola que ele estava, mas não teve nenhum período da vida dele que ele foi mandado para um outro lugar, isso nunca nem foi mencionado. Então eles, de novo, ignoraram essa história contada pelo Sheldon no primeiro episódio. E ok, esses 2 primeiros faz sentido, porque, mano, o episódio piloto de Big Bang Theory, ele tem uma outra versão que foi recusada pela CBS, e aí eles refizeram esse piloto, e o piloto normalmente é gravado muito antes dos outros episódios, e aí muita coisa é mudada a partir do segundo episódio, tanto é que o Sheldon vai fazer doação de esperma, então, tipo, aquele primeiro episódio não tem nada a ver com o Sheldon que a gente conhece depois. Então tudo bem, eles ignoraram essas 2 histórias aí, porque a história do Sheldon foi mudando, mas não deixa de ser um erro e Young Sheldon nunca ter sido mostrado. E aqui só um comentário pessoal também. Eu não sentiria a falta desse negócio de mandar ele pro internato, mas o negócio da escada ali eu queria ter visto acontecendo, ainda que o pai dele não quebrasse a clavícula, que fosse uma imaginação aumentada dele, mas tipo o pai dele tropeçando ali, alguma coisa assim, né, seria legal. Não seria legal o pai dele tropeçando, seria legal o experimento. Meu Deus do céu, eu tô saindo como ruim nesse vídeo. Agora, indo lá pra The Big Bang Theory de novo, ainda na primeira temporada, no episódio 15, a gente conhece pela primeira vez a Missy, a irmã gêmea do Sheldon, que em Young Sheldon a gente aprende muito a amar, apesar de conhecer ela muito pouco em The Big Bang Theory ainda. E ela conta a história pros amigos do Sheldon ali, pro Raj, pro Howard e pro Leonard, que o Sheldon pegou um forninho de brinquedo dela e fez algumas transformações. He was trying to build some sort of armed robot to keep me out of his room. Made necessary by her insistence on going into my room. E qual que é o problema de tudo isso? Que a gente nunca viu? Não necessariamente, porque eles falam que eles tinham 8 anos nessa época, né? Eles têm a mesma idade, óbvio. E como Young Sheldon começa com Sheldon com 9 anos, então é algo que deve ter acontecido antes, mas qual que é o problema então? O problema é que ela fala que o Sheldon queria manter ela afastada do quarto dele, só que quando começa Young Sheldon, eles estão no mesmo quarto. A casa só tem 3 quartos, que é dos pais deles,
do George e um quarto que eles dois dividem. Então, provavelmente sempre foi assim. Eles só separam os quartos muitos anos depois, quando o George sai de casa. E aí, talvez a gente pudesse imaginar que isso aconteceu depois que eles separaram os quartos, só que eles já estavam muito velhos. E a Missy acaba dando uns detalhes sobre isso. There's a big flash. Next thing you know, my eyebrows are gone. I had to go through the entire second grade with crooked eyebrows my mom drew on. Então, não dá pra imaginar que isso aconteceu muito depois. Teria que ser naquela época dos 8, 9 anos ainda. E nessa época eles ainda dormiam no mesmo quarto, então não tem como essa história ter acontecido. A próxima da lista é um pouco mais complicada. Por quê? Em The Big Bang Theory tem um momento no aniversário do Leonard que o Sheldon conta pra Penny de que ele tem um trauma da infância dele, que ele queria ganhar uma centrífuga de titânio de presente e ele acabou ganhando só uma bicicleta motorizada. Instead of a titanium centrifuge, my parents bought me... Wow, this is hard. They got me a motorized dirt bike. No. E por que eu falei que essa é complicada, então? Porque em Young Sheldon a gente nunca teve episódios, cena ou qualquer coisa do tipo dos aniversários do Sheldon. E isso até dá pra entender porque, mano, eles não queriam dar idade específica pro Sheldon em Young Sheldon, porque eles queriam prolongar ao máximo. Porque a série só iria até os 14 anos dele, que é quando o pai dele morre e quando ele vai pra Caltech. Então não daria pra prolongar além disso. E qual que foi a estratégia pra manter Young Sheldon no ar o maior tempo possível? Não especificar a idade dele. Por isso que a série tem 7 temporadas, mas só passa 5 anos da vida do Sheldon, porque tem essa bagunça. Então a gente não tem episódios de aniversário, não tem como saber se isso realmente aconteceu. Por outro lado, o Sheldon fala pra Penny que isso é um trauma na vida dele. E se é um trauma, depois dos 12 anos ali, da 5ª temporada até a 7ª, ele tinha que no mínimo ter mencionado ou a gente ter visto essa bicicleta motorizada em algum lugar. Porque, mano, de novo, é um trauma do Sheldon. O Sheldon não esquece as coisas e ele não é alguém que deixa as coisas pra lá. If I'm going to buy Leonard a gift, I'm going to do it right. I refuse to let him experience the same childhood trauma I did. Então ele no mínimo mencionaria alguma vez em Young Sheldon, tipo, a mãe dele promete alguma coisa pra ele, falar igual a vez que você me prometeu uma centrífuga e me deu uma bicicleta, sabe? Pelo menos um comentáriozinho, e isso nunca aconteceu. A próxima aqui da lista agora é um erro muito mais em relação a The Big Bang Theory. Young Sheldon não tem nada a ver com isso. Porque ali na primeira temporada, ainda nos primeiros episódios, o Sheldon tá contando uma história pra Penny de uma vez que ele ficou doente sozinho na Alemanha. Ele tava lá com a mãe dele e lá no Texas, na casa dos pais dele, teve um tornado que deixou a casa toda destruída. E a mãe dele acabou voltando da Alemanha mais cedo pra ajudar o pai, pra ajudar todo mundo nos destroços, e o Sheldon ficou na Alemanha sozinho. E ele ficou doente, ela sozinho e tudo mais. My mom had to fly back to Texas to help my dad because the house had slipped off the cinder blocks again. Again? It was tornado season. E se a gente for lá pra Young Sheldon, até tem um episódio que acontece algo parecido. A gente vê o Sheldon e a mãe dele na Alemanha, acaba acontecendo um tornado de fato na casa dele, só que não é a casa dele que é destruída, é a casa da avó dele, a casa dele fica intacta, mas com uma pequena diferença de que a mãe dele não volta pra casa mais cedo. Ela até quer voltar, mas o pessoal fala, você vai voltar pra quê? Você vai ajudar com o quê? Não tem o que fazer aqui, o que dá pra fazer a gente já tá fazendo, a gente tá se virando, fica aí com o Sheldon, não tem por que voltar da Alemanha pra isso. All right, well, I'll call the airlines and see when the next flight out is. Why? To do what? To help. Então ela acaba ficando lá com o Sheldon ainda mais um tempo. Então ela não volta mais cedo, o Sheldon nunca fica lá na Alemanha sozinho. Mas qual que é o maior erro aqui? O maior erro é que o Sheldon diz que isso aconteceu quando ele tinha 15 anos de idade. Mas como se o pai dele morreu quando ele tinha 14? Nessa época que acontece em Young Sheldon, ele deveria ter uns 13 ou já mais pelos 14 talvez, porque é entre o final da 6ª temporada e começo da 7ª. O tornado acontece no final da 6ª, mas a história dele na Alemanha, ele chega na Alemanha no começo da 7ª, ali as coisas que acontecem mais nos primeiros episódios da 7ª. Então ele podia até já ter uns 14 aí, próximo dos 15, mas ele ainda não tinha 15, porque com 15 o pai dele já tinha morrido. E essa é uma confusão que o próprio roteiro de The Big Bang Theory faz, porque são eles mesmos que falam que o pai do Sheldon morreu quando ele tinha 14 anos. E a gente até pode comentar, pô, mas só um ano de diferença, talvez seja uma confusão que o Sheldon fez. Não, o Sheldon não faz confusão. O Sheldon tem memória eidética, né, como ele mesmo diz. Ele fala que lembra de tudo da vida dele desde que a mãe dele parou de amamentar. Então, assim, ele não teria como ter errado a idade de algo tão marcante que é a morte do pai dele. Então, não é uma confusão, é um erro de roteiro mesmo do The Big Bang Theory que a gente passa pano, tá, gente? Eu não tô aqui pra criticar, não. Eu amo essa série. É só curiosidade aqui, uma coisa legal pros fãs saberem, só isso. E a última aqui da lista não é necessariamente algo que não aconteceu. Até aconteceu em Young Sheldon,
uma coisa que o Sheldon conta lá em The Big Bang Theory, mas aconteceu de forma diferente do que foi contado. Isso acontece na primeira vez que a mãe do Sheldon aparece em The Big Bang Theory e ela conta para os meninos uma história do Sheldon quando ele era pequeno. I remember one summer when he was 13, he built a small nuclear reactor in the shed and told everybody he was going to provide free electricity for the whole town. E aí aqui a gente tem algumas informações erradas, pelo menos em comparação com o que acontece em Young Sheldon. Na primeira temporada, ainda nos primeiros episódios de Young Sheldon, ele até tenta comprar urânio realmente, mas ele tinha apenas 9 anos e não 13. E também esse urânio que ele comprou não foi para construir um reator nuclear, foi para construir um foguete, um mini foguete, mas que tivesse uma propulsão ali de verdade. E aí no final do episódio até mostra o FBI chegando na porta deles, né, porque detectaram que alguém ali tava tentando comprar urânio, mano, não é um bagulho que pode ser feito por qualquer pessoa desse jeito. E aí na segunda temporada, quando ele devia ter uns 10 anos e não 13, ele tenta construir de fato um reator nuclear, mas para levar energia para a própria casa e não para os vizinhos. Porque o pai dele estava reclamando que ele passava muito tempo com a geladeira aberta e ele queria ficar com a geladeira aberta o tempo que ele quisesse. Então ele decidiu construir um reator nuclear para economizar energia para a casa dele. E ele até cita que se os vizinhos fossem bonzinhos com ele também distribuiria energia para eles, mas esse não foi o motivo de ele ter construído. I'm trying to build a small nuclear reactor to provide electricity for my house, and possibly the whole neighborhood, if they're nice to me. E ainda assim, quando ele tenta construir esse reator, ele não tá buscando por urânio, ele tá buscando por alguma fonte nuclear de energia, mas na verdade ele consegue um americio 241, que é um componente radioativo ali que ele consegue em alarmes de incêndio, ele consegue mais de 50 alarmes de incêndio e ele vai tirando de pouquinho em pouquinho desse componente radioativo aí para poder construir o seu reator nuclear. E aí, nesse caso, sim, ficou perigoso, né? O pessoal do governo ficou sabendo também que isso aconteceu e foi lá uma galera de macacão com a roupa protetora para tirar isso das mãos de uma criança. Am I in trouble? Só que assim, esse também a gente passa um pano, porque quem contou essa história foi a mãe do Sheldon, e ela não tem memória idética como a dele. Além do fato de ela não entender das coisas de ciência que o Sheldon faz direito. Então ela pode muito bem ter confundido, mano, esse negócio de americio 241, eu só ouvi em Young Sheldon e agora pesquisando pro roteiro, porque eu nem sabia falar isso. Além do fato de ela poder ter confundido as idades ali, os momentos. Foi 2 vezes que o filho dela, com 9 e 10 anos ali, tentou comprar material radioativo, então é normal que ela tenha confundido essas histórias, talvez. Então esse pelo menos a gente passa um pano aí, porque Young Sheldon tentou reproduzir de alguma forma. Mas vale lembrar que toda essa lista aqui aconteceu com histórias que o Sheldon contou na primeira temporada de The Big Bang Theory. Vocês querem que eu faça uma segunda parte com outras histórias que o Sheldon contou e que não aconteceu de uma forma diferente? Então comenta aqui embaixo, engaja muito com esse vídeo, curte, se inscreve que é muito importante, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas que são fãs de The Big Bang ou de Young Sheldon, porque é com o engajamento de vocês que eu vou saber se vocês realmente estão gostando e se eu vou fazer mais. Porque pra fazer esse vídeo aqui, eu assisti toda a primeira temporada de novo, fiz isso por vocês, porque vale a pena, eu sei que vocês gostam. Então pra eu continuar reassistindo The Big Bang Theory, gastar mó tempão vendo os episódios de novo pra anotar essas histórias e fazer uma segunda parte, vai depender de vocês, se vocês realmente querem. Fechou? Então me conta aqui nos comentários, faz todos esses esquemas, compartilha, me segue no Instagram, @vidamassérie_, o link está aqui na descrição desse vídeo. E muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima e bazinga!